Olá, vamos falar de intervenção? Então, não tem como falar de intervenção sem falar sobre o cérebro, né? Sobre esse órgão que faz com que a gente aprenda. E não tem como falar de cérebro e de aprendizagem sem falar de neurônio. Então, vamos começar explanando um pouquinho o que seria essa questão do neurônio, o que eu quero passar para você. Bom, o neurônio, então essa imagem que você está vendo é a imagem de um neurônio. Nós temos aí o corpo do neurônio, nós temos os dendritos, o terminal axônio, e dos dendritos nós temos a recepção nos dendritos, que o neurônio ele recebe toda a informação através da sinapse. E no terminal do axônio, ele repassa essa informação para outro neurônio, através de sinapse também. Então aí eu trouxe para você o desenho desse neurônio, né? De como, de todo o corpo dele, e onde estão essas ramificaçõezinhas, tá? Em seguida, nós vamos falar das sinapses. Então vocês perceberam que lá nos dendritos nós temos algumas ramificações e lá no terminal do axônio nós também temos algumas ramificações. Então, quando acontecem as sinapses? A sinapse ela acontece quando o neurônio ele tem uma ligação com outro neurônio e através da sinapse é que essa ligação acontece. Nós podemos falar que a sinapse ela é responsável pela aprendizagem. Quando o neurônio ele se liga ao outro neurônio e ele forma redes neurais diferentes, é quando acontece a retenção das informações, o repasse de todas as informações no nosso sistema nervoso. Então você está vendo aí a gravura do exato momento em que um neurônio ele se conecta com outro neurônio e esse processo é chamado de sinapse, ok? Então, uma rede neural, vamos falar agora sobre a rede neural. Uma rede neural biológica é uma série de neurônios interconectados. O meio pelo qual os neurônios interagem com seus vizinhos normalmente consiste de vários terminais axônicos conectados via sinapses a dendritos de outros neurônios. O que é intervenção? Intervenção é isso. É você conseguir, através dos seus estímulos, criar novas redes neurais, estimular as informações entre redes neurais que já existem, que já acontecem, mas de uma forma diferenciada, ok? Então você está vendo agora a figura de uma rede neural. A figura A é uma projeção de neuroimagem, né? É tipo uma rede neural verdadeira, né? Na verdade, é um esboço de como que funciona uma rede neural, de um desenho de uma rede neural. E na figura B, você está vendo uma projeção feita por computador do que seria uma rede neural em todo o cérebro, tá bom? As conexões neurais mudam com o uso ou desuso destas. Quando retemos informações que não são utilizadas, as conexões neuronais elas vão se enfraquecendo até desaparecer. Da mesma forma, quando aprendemos algo novo, nós criamos novas conexões. A aprendizagem conforme a neurobiologia significa modificações nas redes neurais. Isso quer dizer que o ato de aprender envolve diversos fatores, como as estruturas neurais, desde a sua formação anatômica, histológica, bioquímica e também emocional. E ficou muito claro, né, nesse texto, quando nós aprendemos, nós somos capazes de formar novas redes neurais. Como que nós mantemos a nossa aprendizagem? Quando a gente sempre utiliza aquela rede neural. Quando nós não utilizamos mais, quando nós mudamos o nosso hábito, mudamos de interesse, mudamos de foco na nossa rotina, enfim, qualquer mudança
que existe na nossa vida, a tendência é com que aquela rede neural que ela foi construída com o tempo, ela deixe de ser utilizada e aí ela passe a dar novos caminhos, ela passa a dar um novo espaço para novas redes que vão sendo construídas através do nosso estilo de vida, das mudanças, dos estímulos que a gente recebe do nosso ambiente. Isso é aprendizagem. Então, quando a gente está com aquela criança, estimulando aquela criança, esse cérebro, a gente tem que saber o que a gente quer estimular, qual é a área do cérebro que nós estamos estimulando e a forma certa de fazer essa intervenção, para que a gente possa criar novas redes neurais, novas sinapses, que essas sinapses elas venham a acontecer para que a aprendizagem ocorra, ok? Entendendo um pouquinho de como a aprendizagem acontece, de como nós podemos estimular, o que nós estamos estimulando, nós vamos falar um pouquinho sobre a intervenção no autismo, no transtorno do espectro do autismo. Lembrando que eu estou falando de uma forma bem relatada mesmo, de uma forma bem sintetizada, e lá no curso eu vou trazer todas as teorias que são necessárias, vou falar de uma forma mais aprofundada, de uma forma assim mais passo a passo mesmo na questão da intervenção, tá bom? Então vamos lá, intervenção no autismo. O que é importante a gente saber? Formas de intervenção que são comprovadas através da ciência. Então nós temos aí dois tipos de ensino no autismo. Nós temos o ensino naturalístico e nós temos o ensino estruturado. Priscila, quando que nós temos que utilizar ou um ou outro? Eu vou muito em relação à idade. Então, por exemplo, de 0 a 4 anos, a 5 anos, eu procuro trabalhar mais de uma forma naturalística. Porque a criança, ela ainda tá ali na janela de oportunidade, de 0 a 2, 3 anos. Ainda a gente trabalha muito com relação ao lúdico, ao brincar, né? A gente traz muito o ambiente domiciliar para esse estímulo, para ser esse ambiente onde vai ser, onde esse cérebro vai ser estimulado. Então, o que seria o ensino naturalístico? O ensino naturalístico é uma forma natural de ensinar. É onde a criança aprende naturalmente. Não é nada forçado, não tem uma estrutura pronta. A própria criança ela vai dizer o que ela quer fazer, o que ela não quer fazer. E à medida do que ela quer fazer, a gente traça mecanismos, a gente traça estratégias de estimular aquele cérebro naquilo que a gente entende que é necessário. Mas através do natural, através do gosto da criança, a gente parte muito da premissa do que a criança quer, se é prazeroso, e aí a gente aproveita toda aquela brincadeira para poder estimular esse cérebro, ok? A questão do ensino estruturado, ele já vai a partir dos 6 anos, principalmente nos casos da criança com autismo mais de moderado a severo, a gente vai tendo que estruturar um pouco mais essa forma de ensino para que a resposta ela venha de uma forma mais imediata, né? Então tem todo um processo de intervenção. Você primeiro faz um planejamento, mas para frente eu vou falar mais sobre isso, para que você crie uma estrutura de intervenção e através dessa estrutura você traça os seus objetivos e aí você coloca suas metas e aí você vai trabalhando em cima daqueles objetivos e daquelas metas de uma forma mais estruturada. É a famosa mesinha, né? Digamos assim. Não precisa ser só feito na mesinha. A gente tem vários ambientes que a gente usa para poder também fazer um estruturado, tá? E aí, o que a gente tem de ciência, de comprovação científica hoje para trazer para essa intervenção?
dois modelos, sendo que um é um modelo que é o Denver. Eu trouxe aqui para mostrar o livro, né, que traz toda essa metodologia de ensino de uma forma mais naturalística, mas também com objetivos, com metas. Já tenho, na verdade, todo um modelo também de avaliação de caso, tem um modelo de ensino. Então, quando eu criei o meu método, eu me baseei nesse livro, que é, grosso para valer, mas eu me baseei um pouco nesse livro, no que dá certo nos momentos das minhas intervenções ali, porque tem coisas, por exemplo, aqui no livro, que não necessariamente vão dar certo na hora da prática. Então, eu me enxuguei um pouco desse livro para a prática que dá certo, que dá resultado, tá bom? Então, o que tem de comprovação científica hoje é o modelo Denver de ensino, é um tratamento precoce, tá? Até aqui, intervenção precoces em crianças com autismo, tá bom? O que vai se trabalhar aqui, é a promoção da linguagem, da aprendizagem, da socialização, tá? Então, aqui é para crianças por volta de 0 a 5 anos, digamos assim. E seria mais voltado para um treino naturalístico, para o ensino naturalístico, ok? E nós temos a análise de comportamento aplicada, que é uma ciência, e essa ciência ela traz várias formas de ensino com métodos de tentativas discretas. Também tem a questão do método naturalístico, o treino de comunicação verbal, de comportamento verbal e por aí vai. Então nós temos dentro da ciência ABA, nós temos várias formas estruturadas também de ensino para essas crianças, para esse público-alvo que é autismo e que vai de leve ao severo. Então, dentro desses treinos eu posso trabalhar aquela criança que é leve, mas que tem ainda questões linguísticas que precisam ser trabalhadas, comportamentais, sociais. Então, a gente também tem um passo a passo para trabalhar com essa criança leve. Por exemplo, a questão da criança, ou adolescente, porque não é só a criança, né? Mas às vezes você lida aí, você faz um trabalho com adolescentes que realmente não tem que entendem tudo ao pé da letra, que não tem uma noção social do que as pessoas estão dizendo naquele momento. Então, a análise do comportamento aplicada, ela traz o ensino, por exemplo, de intraverbais. E assim, é uma ciência riquíssima nessa questão de intervenção com crianças com autismo, com pessoas com autismo, tá bom? Então, é isso que nós temos de ciência. Agora, nós temos o ensino de habilidades para pessoas com transtorno de espectro do autismo. Dentro desse ensino de habilidades, nós temos alguns fatores aí que são muito importantes serem observados, tá, gente? Então, por exemplo, nós temos aqui os pré-requisitos. Para que eu possa trabalhar com uma pessoa com autismo, eu preciso trabalhar esses pré-requisitos, porque se essa criança ou adolescente, ele não tiver esses pré-requisitos, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir avançar no meu treinamento, ok? Então, o primeiro pré-requisito aí é o treino de contato visual. Olha, todos esses treinos aqui que eu descrevi no meu curso, eu tenho todo o passo a passo desses treinos. Então, eu tenho o modelo de avaliação, porque antes de você começar a fazer o treino, você precisa fazer uma avaliação para saber qual treino que é necessário. Eu tenho um modelo de planejamento, porque você precisa fazer um planejamento, então, para aquela pessoa que você quer fazer esse treino com ela, que você quer fazer essa intervenção, e também de avaliação contínua. Então, todos os modelos, fichas para preencher, todo esse material, os alunos do meu curso vão receber, tá bom? Já está tudo embutido no curso, ok? Então, vamos lá. Nós temos esses pré-requisitos, que é o treino de contato visual,
treino de imitação e treino de atenção compartilhada. Esses 3 pontos, eles são pré-requisitos muito importantes. Sem essas habilidades, nós não conseguimos passar para frente na nossa intervenção, ok? Então vamos lá, são 3 habilidades que são muito importantes de serem trabalhadas com uma pessoa com autismo. E aí, quando a gente fala de intervenção, nós temos várias facetas para intervenção. Nós temos, por exemplo, a intervenção comportamental, porque o autista, a gente pega lá as características, né, dessa pessoa, dessa criança. Então, ela vai ter dificuldades comportamentais. Do leve ao severo, ela vai ter dificuldades comportamentais. Ela vai ter ali os seus ritos, as suas manias. Ela vai ter dificuldade com comportamentos disruptivos. Muitas das vezes o professor, ele lida diretamente com essas dificuldades comportamentais porque ele não sabe como lidar ali na sala de aula. E aí, onde que entra o professor de apoio? Pode entrar com esse trabalho, esse treino comportamental. Se o professor de apoio ele tiver essas habilidades, né, tiver esse preparo, tanto o professor de apoio como o professor de atendimento educacional especializado, ele pode fazer todo esse trabalho com esse aluno, para que ele melhore o desempenho dele na sala de aula, para que reduza esses comportamentos inadequados, ok? Nós temos o treino de comunicação verbal. A comunicação verbal é muito importante no desenvolvimento da pessoa com autismo, porque existe uma dificuldade na comunicação verbal. Mesmo aquele autista leve, que fala, que se comunica verbalmente, ele vai ter dificuldade na compreensão do que outros querem dizer, ele vai ter dificuldade de, às vezes, se enquadrar socialmente, porque ele não domina aquele tipo de assunto, porque ele não compreende, ou porque também não faz parte do interesse dele. Então, o treino de comunicação verbal, ele vai além da própria fala. Ele vem também preparando essa criança para ser inserida nessa sociedade, de compreender os tipos de comunicação ali que existe naquela sociedade, ok? Nós temos a intervenção pedagógica, porque as atividades, as adaptações, a forma de ensino muitas vezes vai ter que ser diferenciada. Então, as adequações pedagógicas são de extrema importância para que esse aluno ele compreenda melhor aquele conteúdo, ele retenha melhor aquele conteúdo. Então, a parte pedagógica é fundamental no processo de intervenção com aquele aluno. E quem pode fazer essa intervenção pedagógica? O professor regente, o professor de AE e o professor de apoio, né? Os 3, tendo essa bagagem, esse preparo, eles vão conseguir trazer para a realidade daquele aluno a forma correta de ensino, que vai chegar até esse cérebro de uma forma, né, mais solidificada. E além disso, esse cérebro ele vai também ser preparado para a compreensão de um todo, de uma forma geral, porque na verdade a gente tem que preparar o aluno para a vida, né? Então é muito importante que o professor tenha esse preparo para trabalhar com esse aluno de forma individualizada, especializada, ok? Nós temos também a intervenção nas habilidades sociais. Na teoria da mente, na coerência central, né, na teoria da coerência central, nós temos aí habilidades muito importantes que estão totalmente ligadas à área social. E que se essa pessoa ela tiver o treino correto nas habilidades sociais, com a intervenção que vai chegar no foco das suas dificuldades, esse cérebro ele vai ser estimulado de forma a conseguir fazer todas essas outras redes neurais, essas sinapses, e ele vai aprender de uma forma bem mais especializada, de uma forma muito mais significante para ele essa aprendizagem, né? Ele vai conseguir compreender como se portar na sociedade. E a
outra questão que é fundamental é a questão da teoria da mente. A teoria da mente, ela faz com que a gente tenha a habilidade de ter empatia, de se colocar no lugar do outro. Nós estimulamos muito quando a gente trabalha com esse tipo de intervenção os neurônios espelho, né, que são aqueles neurônios que fazem com que o nosso cérebro ele consiga imitar, ele consiga sentir o que o outro está sentindo só de olhar, ele consiga compreender expressões faciais. Então, é muito importante esse tipo de treino, esse tipo de intervenção, porque uma vez que essa intervenção ela é feita e ela consegue atingir os seus objetivos, a qualidade de vida para essa pessoa com TEA vai ser muito melhor. E aí, dentro de tudo isso que eu tô falando, de intervenção, de aspectos, né, que são comportamentais, linguísticos e tudo mais, nós temos o que tem que ser feito, o que é necessário ser feito. Então, vamos lá. Primeiro, avaliação, né, os alunos do meu curso, eles vão ter acesso à avaliação, como fazer essa avaliação, o modelo, tudo direitinho. O planejamento, né, que é o planejamento do seu trabalho, a intervenção propriamente dita, né, a forma de fazer essa intervenção, em qual momento, qual intervenção tem que ser realizada, se é um método naturalístico, se é um método estruturado, como fazer essa intervenção naturalística, como fazer essa intervenção num modelo estruturado. Então, tudo isso vai estar disponível no meu curso, ok? E a validação, porque funciona assim, quando você faz a sua intervenção, você precisa validar, você precisa ver se ele realmente alcançou aquelas habilidades, né? Porque muitas habilidades elas são alcançadas, mas às vezes o que o profissional faz? Viu que tá rendendo um pouquinho, para. E aí essas redes neurais, o que a gente viu lá no início dessa explicação? Que se aquela habilidade ela não for consolidada e ela estiver ali permanentemente sendo estimulada, a rede neural ela dá lugar para outra, ela desfaz, né? Se o cérebro ele não é usado naquele ponto, aquele ponto ele vai, né, deixando de existir. Então é muito importante essa validação para isso, para que você certifique-se de que essa aprendizagem está fazendo parte da vida da pessoa. Isso é muito importante. Essa validação faz com que a criança, com que a pessoa ela não perca as habilidades, né? E eu vou ensinar como fazer essa validação no curso, ok? Então, ficamos hoje por aqui, nesse momento. Espero que você tenha gostado de todas essas explicações que eu preparei para você e espero te ver no curso. Um abraço e até mais!